Olá famílias, famílias de bem, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu não posso, gente, deixar pra lá, eu não posso deixar de expor a minha opinião, principalmente quando diz respeito ao meu segmento profissional, que falha, né? Existem pontos fora da curva, existem. Nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, mas estamos para esclarecer o que é certo e o que é errado. A opinião bem colocada e a opinião mal colocada. Existem muitos leigos aí, né, que estão dando uma de PhDs e não sabem absolutamente nada, nunca conviveram no meio policial, nunca fizeram sequer um curso no meio policial para saber dar uma opinião coerente. E não dando uma opinião coerente, você acaba denegrindo toda a imagem de um segmento que, na sua grande maioria, né, cumpre com a sua obrigação. Poxa, e aí causa uma indignação como está causando em mim agora. Então, a minha colocação agora nesta postagem é com relação a programas esportivos. Gente, é vergonhoso. É vergonhoso quando eu, que pago canal fechado, e eu adoro esporte, então eu pago Sport TV, ESPN, eu pago Fox, que eu adoro futebol principalmente, e acompanho futebol, principalmente futebol, né? É muito melhor do que ficar vendo as desgraças que acontecem por aí. O pouco que a gente vê já nos entristece, né? Então já nos deixa assim revoltados, até lá fora do país. Crianças morrendo pela ignorância do homem, em detrimento da ignorância do homem, né, da ambição, do egoísmo. Então é muito triste. Bom, diante de tantas coisas que acontecem no mundo, e no Brasil principalmente, no que diz respeito à violência sim, sem precedentes, violência de tudo quanto é jeito, principalmente no meio futebolístico, principalmente, né, envolvendo torcidas organizadas, né? Eu sou corintiano. Agora, vocês acham que eu não fico indignado com algumas atitudes que a torcida do Corinthians toma? Não a torcida geralzão, a torcida que realmente é torcida. Eu digo essas torcidas organizadas, de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, onde existe a infiltração do crime organizado, que se utilizam da torcida organizada para práticas ilícitas, tráfico de drogas, armas, etc e tal. Então a gente sabe o que acontece, a polícia sabe o que acontece, o judiciário sabe o que acontece. A juíza que nos chamou de jabuticabas sabe o que acontece, mas não toma a devida providência. E a omissão e a alienação acabam causando o quê? Acabam causando a motivação das situações ilícitas. Mortes, desgraças, tragédias, a alienação. Então, no lado jornalístico, tanto no jornalístico comum, tradicional, que a gente vê nos jornais televisivos, radiofônicos, escrito, quanto no jornalismo esportivo. Aí estão discutindo a questão de segurança. Olha, cancelou lá o jogo do Corinthians às 11 da manhã, porque no mesmo horário a torcida do São Paulo vai estar se locomovendo para São Caetano, e aí pode haver um conflito e tal, isso, aquilo. É verdade. Pode haver conflitos, sim, mortes como já ocorreram até esses dias e ocorrem a toda hora. É verdade. Agora, esses conflitos que ocorrem aí, entre torcidas, é culpa da polícia militar? É culpa do jornalismo? Não. É culpa das pessoas de bem, das famílias de bem? Não. É culpa desses jovens mal orientados, mal educados, que hoje não tem uma educação moral e cívica, que hoje não tem uma escola decente, uma escola pública decente, coerente, bem estruturada, que hoje simplesmente se perdem na própria formação familiar, que a nossa formação familiar
está num estágio, infelizmente, sem princípios e valores, ruim demais. Ruim demais, principalmente quando se tratam de jovens mais humildes, mais sofredores, que vivem uma carência, uma necessidade ainda maior dentro das comunidades. Eles se revoltam e aí eles descarregam tudo naquilo que eles praticam como hobby. O que é o hobby deles? Participar daquela torcida organizada. Passa a mão em pedaços de pau, de ferro, para bater na outra torcida. Eles querem se autoafirmar. Eles querem mostrar que eles são mais fortes. Então isso tudo são problemas de ordem psicológica. São jovens totalmente desequilibrados, mal educados, mal preparados, que não tem princípio nenhum de vida, não tem princípio fraterno, não tem um princípio religioso. Vai ver se aquele menino que frequenta a igreja evangélica, a igreja católica, o espiritismo lá onde ele frequenta, seja lá qual for a religião dele, vai ver se ele está no meio lá da torcida organizada. Muito raramente. E quando ele é pego lá, ele se torna vítima, porque ele está ali, quando se vê, está apanhando, tomando pontapé e vai para o hospital e morre. Então a verdade é muito clara. São falhas da sociedade e falhas por grande culpa, grande tão somente culpa desses governantes, desses parlamentares, vagabundos, ladrões que saquearam e roubaram o país. Só souberam fazer isso. Os grandes projetos, os projetos que poderiam ter melhorado e muito a cultura brasileira, que poderiam ter fortalecido e agregado a educação brasileira, que poderiam ter fortalecido e agregado a segurança pública, a saúde. Esses projetos tiveram suas verbas desviadas. Foram pro bolso desses vagabundos. Então, eu vejo na televisão eles discutindo algumas situações que têm relevância, mas não discutem o grande problema. É o mesmo que você discutir ali, sei lá, os sintomas do câncer, o remédio que tem que ser usado, mas você não discute o câncer. Da onde veio esse câncer? Vamos matar esse câncer no ninho. Vamos buscar recursos, alternativas, formas e maneiras de matar esse câncer no ninho para que esse câncer não dê mais. Aí nós não precisamos ficar aqui discutindo sintomas desse câncer, remédios para esse câncer, sabe? Situações de sanar ou diminuir ou amenizar o sofrimento de quem está com esse câncer, no caso a população brasileira hoje, que está tentando trabalhar e administrar um câncer político enorme. Da onde veio esse câncer político? Do meio da sociedade, que eles se dizem democraticamente eleitos, que eles se dizem acobertados por essa Constituição Federal que aí está. Então vejam como as coisas são conflitantes. Então, senhor Milton Leite, o senhor me desculpe, eu respeito o senhor como jornalista, como comentarista, mas senhor Milton Leite, não é incompetência da Polícia Militar, não. Não é incompetência da Polícia Militar, não, senhor Milton Leite. Viu, seu Vitor Oliveira, da Bandeirantes? E outros que devem ter dado a mesma opinião. Já vai aqui a minha opinião. Que fui policial 30 anos. E sou com muito orgulho sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é incompetência da Polícia Militar, não. É responsabilidade da Polícia Militar de não desenvolver os eventos ou não permitir que esse conflito ocorra para a preservação do bem maior, que é a vida, que vocês acabaram cultivando, esses revoltados que fazem parte de facções criminosas, que fazem parte de torcidas organizadas. Vocês, governantes, vocês, parlamentares, e muitos que já estão com 6, 7, 8 mandatos, nada fizeram e são candidatos de novo. E os que estão sujos, que nem pau de galinheiro,
por causa da Lava Jato, delações, propinas e etc e tal, estão botando o filhinho, o netinho, a irmãzinha. Então vai do povo brasileiro se ligar, ficar atento, esperto e não cair nessa, porque vai ser o segmento do lobão, da raposa velha. Vai ser o segmento. Veja o estado de São Paulo. É sempre aquele café com leite, café com leite, café com leite. Não muda disso, não sai disso. Nós somos a locomotiva econômica do país. É café com leite, café com leite, café com leite. Agora o cara, mais de 20 anos aí, agora o cara quer ser presidente da República. Para, gente! Pelo amor de Deus! Precisamos dar oportunidade para outras pessoas. E olha, e mesmo assim, avaliar bem, pesquisar bem. Quem sabe a gente dá uma sorte? Quem sabe? E consegue pôr um cara lá, um cara firme, forte, que se faça cumprir a Constituição Federal. Então, viu, senhor Milton Leite? Fica claro aqui, senhor Vitor Oliveira. O senhor é leigo, o senhor é jovem, é leigo, não sabe de nada. Mas o senhor Milton Leite sabe, que ele é muito mais antigo, né? A Polícia Militar tem sim técnicas, competência, capacidade, eficácia, treinamento para conduzir e gerir qualquer evento esportivo. O que ela não tem é apoio do governo. O que ela não tem é uma estrutura a mais que o governo tinha que promover. É a mão de obra que falta com efetivo lá embaixo. Ele fez uma propaganda aí dizendo: nós agora aumentamos para 120 mil policiais. Mentiroso! Mentiroso! Que a gente vê aí, ó, a falta de efetivo para todo quanto é lado. Não tem policiais. Os policiais são empenhados. E muitos se matam de trabalhar em escalas extras. E ainda quando não estão trabalhando no serviço normal, estão em DG, em delegada. O estresse, a adrenalina lá em cima. O sujeito não tem um momento de lazer, um momento de descanso, um momento com a família, com a esposa, com os filhos. Por isso que muitas famílias dentro da polícia militar se desfaz. Se arrebenta. Porque o marido só trabalha e não está presente em casa. O filho cresce sem ver o pai. Porque o pai trabalha na PM, trabalha na DG, trabalha na PM, trabalha na delegada, trabalha não sei onde, trabalha de novo, trabalha no bico, trabalha aqui, trabalha ali. Ele só liga lá: e aí, mulher, tá tudo bem? Tá tudo certo aí? Então tá bom. E o nenê, tá bom? E a nenê, tá bem? Ah, tá bom. Tá precisando do quê? Ah, tá. Eu levo quando eu for. Chega, toma um banho, dá uma descansadinha e sai correndo pra trabalhar de novo. Eu sei o que eu tô falando. Eu não sou mentiroso. Fui 30 anos isso aí. E procurei, e tive que me esforçar dobrado para mim ser presente na vida da minha família, ser presente na vida dos meus filhos. Sabe? Teve momentos que eu tive que abrir mão de um recurso financeiro para poder ser presente, porque a presença era mais importante do que o dinheiro. Então, gente, esses jornalistas precisam aprender um pouco mais sobre polícia militar. O que a polícia militar fez agora de evitar esses jogos foi simplesmente, gente, para evitar tragédias. Tragédias já preparadas. Tragédias que hoje são combinadas pela mídia social. São mortes de jovens inocentes. Depois a gente vê as mães, os pais chorando, né? E fica fácil pôr a culpa em cima de quem? Quem vai ser a culpa? Facinho, né? A polícia. É culpa da polícia, gente. Mas não é culpa da polícia, gente. É culpa do governo. Tanto o governo federal, mas no nosso caso aqui estadual, do estado de São Paulo. É culpa desse governo incompetente, que não soube evoluir a polícia que tem. Não soube evoluir a estrutura dessa polícia. Não soube dar as condições necessárias para que essa polícia crescesse na sua prestação de serviço, na eficácia dessa prestação de serviço.
Eu me lembro quando eu trabalhava, viatura tudo quebrada, tinha que ficar pedindo para comerciante peça, tinha que ficar pedindo para mecânico arrumar as viaturas. Não mudou muito não, viu? Tinha que ir nas empresas para comer um prato de comida. Ah, mas vocês são miseráveis. Não, as empresas convidavam e a gente ia. Elas gostavam da presença da viatura ali. Ah, então vocês faziam segurança particular? Não, a gente ia lá, parava a viatura, ia no restaurante, almoçava ou jantava, pegava a viatura e ia trabalhar. Agora eu vou comer aonde? Eu ia comer aonde? Trabalhando 12 horas sem comer? Trabalhando 12 horas sem comer? Então, são coisas absurdas que a gente vê. Aí a gente vê esses caras fazerem comentários absurdos, sabe? Então, mais uma vez eu digo, gente, olha, a maior parte de tudo isso não põe na conta da polícia militar. Não estou aqui fazendo trabalho de corporativismo não, porque eu já falei que a polícia militar falha. Ela tem um efetivo grande, que deve estar girando em torno hoje de 105 mil policiais, e não 120, como disse o ditador aí. Então o que acontece? Você tem 1000 problemas dentro da polícia militar. Nós tivemos nos últimos 8 anos 16, 17, 18 mil policiais afastados por estresse. O cara se perdeu o equilíbrio, o cara se perdeu de tanto ver coisa ruim, coisa que não prestava, de tanto ver tragédia, de tanto ver... Porque tem jovens que suportam, tem outros que não suportam. A cabeça ele acaba se perdendo. Pensa, você numa noite de serviço, você participa de um tiroteio, vê mortes, um monte de coisa. Aí de manhã você chega em casa, abre o portão da sua casa para entrar. Aí você entra, sua família tá lá, tal, tá até descansando ainda. Aí você entra cansado, com aquele semblante arrebentado, pensando naquela criança que morreu, pensando naquela família que está sofrendo, pensando naquele cidadão que foi morto covardemente por um marginal, pensando num monte de coisa. Aí você deita na sua cama, você olha para sua esposa, você fala assim: meu Jesus amado, se ela soubesse o que eu vi essa noite, nem é bom pensar, nem vou jamais comentar em casa. Então você tem que saber separar as coisas. Não é fácil você conviver com uma profissão dessa, atípica, difícil de ser conduzida, e não misturar com o seu dia a dia, com as suas necessidades, suas carências, família, amigos e um monte de coisa. Tem que ter muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Agora, você vê um jornalista, o cara ouve lá, secretário de Segurança Pública: olha, os policiais se defenderam. No caso da escola, os policiais se defenderam. Aí o jornalista da Rede Globo, âncora da Rede Globo, tal de Bonner, ele faz assim, ó. Sabe? Às vezes, não precisa nem falar, né? Então você vê que os caras, eles têm uma picuinha gratuita. É uma coisa gratuita. E que deixa a gente surpreso porque o grande criador das organizações Globo foi o cara que implorou para em 64 haver a intervenção militar, e junto com seus amigos milionários financiaram toda a intervenção. Não é meio conflitante? E ainda um dia no Jornal Nacional ele ainda falou que as organizações Globo não compartilhavam das ideias, né, desse sentido de Roberto Marinho, ou não compartilhavam dessas atitudes. É a criatura negar o próprio Criador. Que valor tem uma criatura dessa? Gente, beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Mas Polícia Militar assume o que é a responsabilidade da Polícia Militar. Eu estou falando por mim, que sou reformado, sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou falando por mim, não estou falando pela Polícia Militar.
Polícia Militar tem que assumir que é a responsabilidade da Polícia Militar. Agora, o que não é responsabilidade da Polícia Militar, tem que passar a bola. Governo do Estado. Governo do Estado. É óbvio, você tem um comandante-geral. Comandante-geral, ele tem que ter muito jogo de cintura, porque ele foi colocado lá pelo governo do Estado. Se ele vai dar uma resposta como diz o figurino, olha, veja bem, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Nem tudo aqui nesse país é culpa da Polícia Militar, nem tudo aqui tem que ser colocado na conta da Polícia Militar, ele perde o cargo dele. No outro dia o governador falou, tira esse cara, põe outro. Tira esse cara, põe outro. Tira esse cara, põe outro. É assim. É a ditadura governista que eu canso de pregar para vocês aqui dioturnamente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.